As paz, irmãos. Quero convidar todos a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Mateus 7, 7. Todos encontraram? Mateus, capítulo 7, versículo 7. A palavra nosso bondoso Deus diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei dos profetas. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nesse momento nos encontramos diante dessa linda palavra, essa linda e rica promessa do Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a riqueza aqui escrita. Que o Senhor nos ajude a compreender a profundidade daquilo que nos está sendo revelado. Te peço que o Senhor me use apenas como um mero instrumento para a propagação das virtudes do teu reino perfeito, imutável e imaculado. Te peço que os irmãos aqui presentes e aqueles que posteriormente ouvirem a mensagem gravada, que eles sejam abençoados com o entendimento dessa palavra, Deus. Nós clamamos o ensino do teu Santo Espírito, pois bem sabemos que é Ele que nos revela e que nos faz entender as tuas palavras. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, em nossa humildade, em nossa fraqueza, pois não podemos fazer nada sem Ti. Sem Ti não temos a capacidade de compreender sequer uma letra da Tua palavra. É confiado no Teu amor, é confiado que o Senhor ouve as nossas orações e nos abençoa, que nós te oramos e te pedimos essa bênção nessa manhã. Amém. Amém. Meus irmãos, a exposição será até apenas o versículo 11, entre o 7 e 11. Aqui está uma perfeita promessa de Deus, uma promessa linda, sublime, né? Se um pai deseja coisas boas aos filhos, a gente pode pensar, ali é um bom pai que cuida dos filhos, mas aqui é o perfeito pai, que nos está dando uma rica promessa. Portanto, essa mensagem de Cristo nos traz grandes ensinamentos importantes que nós devemos compreender e são valiosíssimos para a nossa vida prática, para o nosso entendimento de quem é o nosso bondoso Deus e Pai. Bem, muitas pessoas, muitas, não são poucas, tá? Talvez a maioria das pessoas que vão às igrejas, que começam a frequentar uma igreja, e eu estou falando especificamente do povo evangélico, tá? Das denominações evangélicas. De outras religiões também poderia falar, mas especificamente dos evangélicos, a maioria, eles vão às igrejas em busca de algum bem, alguma promessa, em busca de algum benefício pessoal para a sua vida.
De fato, a igreja traz isso, de vários âmbitos. Mas, mais especificamente, as pessoas não têm procurado as igrejas pela necessidade que têm de um Deus, por se reconhecerem pecadores, por se reconhecerem perdidos, pessoas em trevas que precisam de uma luz. Não. A maioria das pessoas, elas vão em busca da igreja por causa de problemas de saúde, né? Estão com algum problema físico, mental, de saúde, e vão à igreja procurar a solução para esse problema, né? Solução milagrosa. Outros, e muitos outros, não são poucos os relatos que eu particularmente já ouvi. Muita gente vai à igreja por causa de problemas familiares, achando que ao ir lá de forma mística, e de fato isso em algum aspecto pode acontecer, alguns problemas podem simplesmente desaparecerem da sua família. São filhos andando em caminhos estranhos, em drogas, e aí os pais vão em busca da igreja. São problemas financeiros que está acabando com a família, as pessoas vão à igreja em busca dessa solução. São diversos problemas que podem desestruturar uma família, e as pessoas acham que na igreja tem a solução para esses problemas. Outros buscam a Deus, vão às igrejas em busca de bens materiais, de conquistas pessoais. Acreditam que ali tem um povo virtuoso, vão lá e querem que esses bens caiam do céu de forma mágica. Infelizmente, meus irmãos, esse é um pouco do cenário do meio evangélico brasileiro, por sinal, mas também espalhado por todo mundo. Muitos pastores usam esse texto especificamente para isso, para motivar esses pensamentos de que as pessoas vão às igrejas receber bênçãos. Tem um famoso caso, um vídeo clássico da internet, de um pastor, aquelas igrejas que o pastor entrevista os membros, né? Conta aí a sua bênção, conta aí a sua bênção. E uma das mulheres que estava sendo entrevistada disse: eu fui salva, recebi a salvação. Aí o pastor fez: sim, tudo bem, mas agora conte a sua bênção. Como se a bênção fosse algo além, como se a salvação fosse nada. Muitos pastores usam textos como esse para esse tipo de coisa. Atraem multidões, oferecendo-lhes coisas, né? Cruzadas vão às cidades que entopem de gente, que as pessoas não têm espaço para respirar. Por quê? Promessas são lançadas ao acaso, ao ar. E as pessoas querem essas promessas. Será que é isso que Jesus está ensinando quando fala essas palavras do versículo 7? Peçam, e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Bem, eu já posso afirmar de cara que não. Mas posso afirmar que é algo muito, muito maior e melhor que isso. O que Jesus realmente quer dizer com essas coisas? Em primeiro lugar, para que a gente possa ter uma compreensão correta do texto, nós devemos entender o Sermão da Montanha como um todo. Esse é o primeiro lugar. Entender a mensagem de Cristo como um todo. Nós dividimos ela em capítulos, versículos, em sessões. Mas Jesus fez esse discurso, essa mensagem, o maior dos seus sermões, publicamente, de uma vez só. Algumas pessoas, alguns teólogos, né, pensam que os ensinos do capítulo 7 são aleatórios, né? Fala de oração, de falso profeta, de reino dos céus, de porta estreita, porta larga. Será que são aleatórios mesmo? Não são. O Sermão da Montanha ele é um todo, um corpo só, que nós devemos entender como todo, para poder ter a real interpretação dos textos. Jesus ele ensina para nós, no seu sermão, o que é a religião verdadeira. Qual é a característica de alguém que realmente é um salvo de Deus. Alguém que realmente pratica a verdadeira fé. O Sermão da Montanha apresenta isso, ao passo que apresenta também os falsos. Faz um contraponto direto com aqueles que são falsos. Primeiro, no Sermão da Montanha, e se faz necessário, a gente já recapitulou algumas vezes, mas se faz necessário recapitular de novo, o Senhor Jesus, ele apresenta as bem-aventuranças, o caráter de um cristão transformado. O que é que faz uma pessoa ser feliz porque ela olha para si e se vê como pobre em espírito? O que é que faz uma pessoa ser feliz quando ela chora? Que contrário. Ser feliz quando ela é humilde, quando ela é misericordiosa. O que é que faz isso? Esse é o caráter transformado de uma pessoa.
pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo faz isso. Então Cristo já diz de cara, ó, tudo aqui vem de Deus. A verdadeira religião, ela não existe à parte do Senhor, fora da benignidade, da bondade de Deus. Mas ela começa com o Senhor modificando a gente de dentro para fora. Observe que isso contrapõe totalmente a hipocrisia dos fariseus, que Cristo deixou bem claro que a religião deles era o contrário, era apenas externa. Eles não tinham mudança interna. Mas Jesus apresenta o caráter de um cristão verdadeiro nas bem-aventuranças. Alguém foi mudado por dentro, alguém que foi feito o quê? Limpo de coração. Veja que essa mudança é interna. E só sendo modificado internamente a gente pode expressar a verdadeira fé externamente. Os fariseus não expressavam a verdadeira fé. Eles eram hipócritas. Depois o Senhor passa a nos apresentar as qualidades novas de um cristão, de alguém que foi transformado de dentro para fora. Ele não é mais alguém que está em trevas. Ele não é mais alguém que está apodrecendo como o mundo está apodrecendo em trevas. Agora a sua característica é diferente. Agora ele é sal, o sal que dá o sabor ao mundo, mas também que preserva o mundo da podridão. E ele também é luz, a luz que dissipa as trevas. Ele reflete a glória do Senhor Jesus, aquele que é a própria luz, aquele que disse haja luz e houve. Essa é a natureza nova de um cristão. Veja que ela é contrária à natureza do mundo. É contrária à natureza dos falsos religiosos, como os fariseus, que viviam em trevas, que por dentro eram podres, estavam apodrecidos, eles eram impuros por dentro. Depois o Senhor começa a apresentar a perfeita lei de Deus. As características da lei santa de Deus. Como ela é bondosa, como ela é perfeita, como ela ajusta o povo para viver de forma santa. E aqueles que contrapõem os ensinos da lei, eles são reprovados diante de Deus, são reprováveis para Deus. Como o crente interpreta a lei? E aí o Senhor começa a nos ensinar por 6 ilustrações como deve ser a interpretação correta da lei de Deus. A interpretação correta da lei de Deus, ela só existe se nós levarmos o Deus perfeito, justo, puro em conta. Mas também esse Deus que é perfeito, justo, ele também é o Deus que é amor. Ele é o Deus que é bondoso. É o Deus em que a sua misericórdia ela sempre triunfa sobre o juízo. Porque ele é o Deus misericordioso. Veja, isso contraponha totalmente o ensino dos fariseus, dos intérpretes da lei, dos escribas hipócritas, que faziam questão de colocar cargas e mais cargas nas costas dos homens, cargas que eles mesmos não levavam, para que eles vivessem de forma presa, sem misericórdia, e apresentavam um Deus que é só juízo, mas que não é amor. Eles apresentavam um Deus falso para o povo, interpretavam a lei de forma falsa para o povo. E o Senhor Jesus está nos dizendo, essa é a interpretação da lei. Que existe um Deus bom que rege o seu povo. Depois ele passa a nos apresentar a atitude de um cristão verdadeiro. Qual a atitude verdadeira de um cristão? O crente, ele ajuda o próximo, ele ora e ele jejua. Mas os fariseus faziam isso também. Muitos hipócritas fazem isso. O que é que diferencia um do outro? O que diferencia é o coração puro. O que diferencia é a obra do Espírito Santo apresentada nas bem-aventuranças. A pureza que foi nos outorgada, que nos foi dada pelo lavar regenerador do Espírito. O crente, ele agora ora, jejua, ele ajuda o próximo para a glória de Deus. Para que Deus receba a maior honra em todas essas coisas. Ele não faz tocando trombetas para si. Ele não faz chamando a atenção do povo, dizendo, olha como eu sou piedoso. Não. Ele faz para a glória de Deus porque tem que ser feito. O falso religioso, ele fazia para a própria glória. Nós vimos como Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus ao dizer que eles tocavam trombetas para si, que eles chamavam a atenção quando ia dar esmolas, que eles chamavam a atenção quando iam orar em público, que eles chamavam a atenção quando iam jejuar, desfigurando o rosto para dizer que eram coitadinhos e piedosos. Enquanto o cristão verdadeiro, a atitude do crente é buscar a glória de Deus nessas coisas, o dos hipócritas é buscar a própria glória diante dos homens e receber os aplausos dos homens. E é por isso que o Senhor diz, eles já receberam a sua recompensa. Em quinto, o Senhor nos apresenta um tesouro dos cristãos. Qual é então o tesouro? O que é que nos faz brilhar os olhos
para viver essa glória. O que nos faz brilhar os olhos é aquele tesouro que o homem achou em um campo. Ele vendeu tudo que tinha alegremente e comprou aquele campo, porque aquele tesouro valia mais que tudo. E esse é o reino dos céus, no qual a gente olha para tudo que a gente tinha, tudo que a gente conquistou, e a gente diz, com isso tudo eu era pobre, mas sem isso e com Cristo eu sou rico, bem-aventurado e feliz para a eternidade. Essa é um pouco do todo. Estou pincelando, só pegando elementos. Mas nós vimos que foi muito mais que isso que o Senhor apresentou no Sermão da Montanha. E a gente tem que entender o todo para poder compreender as partes. Para os hipócritas, a riqueza deles era o mundo, as coisas, os aplausos, os títulos. Em todos esses ensinos, meu irmão, a grande harmonia, a grande profundidade que nos ensina os padrões perfeitos de Deus para uma vida cristã aceitável. A gente não pode pegar um elemento e dizer, eu quero só esse. Tem que pegar o todo, ou não pega nenhum. Isso também é evidenciado quando, na semana passada, estudamos acerca dos julgamentos. O perigo que é você fazer um juízo temerário. Veja, se você antes era daquela condição, se tudo que você tem agora foi por amor, pela graça de Deus que nos regenerou, que te limpou, que te purificou, o que te dá o direito agora de fazer juízos temerários, se andávamos antes nas mesmas condições? O Senhor nos apresenta como todos nós estamos sujeitos ao juízo de Deus, se agirmos assim. Julgando temerariamente, condenando o irmão antes de ajudá-lo. Bem, esse é um pouco do todo que nós vimos. Agora, em segundo lugar, nós podemos entender, uma vez que entendemos o todo, podemos começar a entender as partes do sermão. Podemos mergulhar em alguns pedaços dele e tentar entender corretamente. É evidente que o texto dessa manhã ele não pode estar dissociado, separado daquilo que foi dito antes. Ele tem que estar em uma comunhão, em uma harmonia com tudo. Porque é a mesma mensagem, é o mesmo pregador, é o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo que fala. Então, se entendermos as partes, né, só entendemos as partes quando consideramos o todo. Então, afinal, qual é o entendimento correto do versículo 7 de Mateus 7? Jesus diz para nós, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. São 3 características, são 3 coisas que o Senhor diz, 3 atitudes que devemos ter, com 3 respostas. Peçam, busquem e batam. E aí, muita gente, para variar, começa a discutir. Afinal, pedir é maior que buscar é maior que bater, ou bater é maior. Aí começa a conjecturar. Nós sabemos como era costume do povo judeu. Repetir coisas, ou repetir com palavras distintas, para mostrar a importância daquele ensino. Pedir, buscar e bater são sinônimos. São sinônimos que nos encorajam à perseverança na oração. O Senhor está dizendo, orem perseverantemente, peçam, busquem a Deus, batam. Porque se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. E se você bater, a porta será aberta para vocês. É como aquela parábola do amigo inconveniente, que o próprio Senhor nos ensina em outros momentos. Ele nos diz que um homem já tinha ido dormir com sua família, já tinha dado a hora de dormir, já estava aconchegado no seu leito, e um amigo dele recebeu um visitante de fora, tarde da noite. Esse amigo não tinha o pão, né, para dar, para sustentar o seu amigo, e o Senhor Jesus faz essa parábola, e diz que esse amigo que recebeu o visitante foi na casa do outro, que já estava dormindo, e começou meia-noite, bater na porta. O amigo, não vai embora que eu estou dormindo já, meus filhos estão dormindo, você vai acordar a casa toda. E ele lá, insistente. Me dê um pão, me dê o pão, me dê o pão para ajudar aqui o meu visitante. O que é que ele faz? Chega um momento que ele dá o pão, né? Para se ver livre. Tome aqui, vai embora, me deixe dormir em paz. Eu não aguento mais você aqui, na minha porta. E ele vai. E Jesus conta essa parábola para mostrar a nós a importância da insistência na oração.
Não em repetições vãs, mas na insistência, na persistência. Ele nos encoraja a perseverar na oração. Porque se os homens que são maus, assim como o juiz iníquo, que não quer ouvir também o pedido da senhora, da viúva, se os homens maus ouvem os pedidos por causa da insistência, que dirá Deus que é bom? Ele está nos encorajando a persistência. Persistir em oração é um pouco diferente da insistência. Apesar da atitude ser parecida de insistência, é um pouco diferente, porque a perseverança na oração nos traz o elemento da fé, da confiança que Deus nos ouve. De nós sabermos que a solução dos nossos problemas está somente nele. Porque a gente é muito insistente com as coisas do mundo. Não está dando certo, a gente continua insistindo. Mas a gente ora uma vez a Deus e esquece de pedir. Como assim? Você tem mais confiança na sua força, que você vai solucionar seus problemas nas coisas do mundo que em Deus? Nós somos convidados a perseverar na oração. Não é só porque Deus não ouviu na primeira. Ele ouviu. Ele sabe. Ele quer que você confie nele. Que você deposite a sua confiança, o seu ser nele. Isso é apologética, é defesa da fé. Jesus está dizendo, confie nele. Busque, bata, peça. Essa é uma promessa, meus irmãos, de Deus para nós. Essa é uma rica, linda promessa do Senhor para nós. Essa promessa, ela tem duas características. Primeiro, ela é absoluta. Ela não é relativa, ela é absoluta. Aquele que pede, o Senhor dá. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. E ela é uma palavra encorajadora. Primeiro, ela é absoluta porque ela não falha. Veja, versículo 8 deixa isso claro. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Essa palavra é absoluta. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Agora, a quem você pede? Onde você busca? E qual porta você está batendo é importante. Porque aqui não é qualquer pedido a qualquer pessoa. Qualquer procura em qualquer lugar. Em qualquer porta de qualquer rua. Aqui, o agente daquele que nós pedimos, que nós buscamos, que nós batemos a porta é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, o Pai nosso que está nos céus. E nós devemos ter um cuidado com aquilo que nós pedimos e que achamos que é o melhor para nós. Né? Porque o Senhor Jesus diz, olha, o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta é aberta. Mas será que a gente recebe exatamente da forma que a gente quer? Será que o que nos é dado, o que nós procuramos, a porta que é aberta é a que a gente espera? Essa é a grande questão do texto. Né? O que é que nos é dado? O que é que nós encontramos? Que porta para nós é aberta? Essa é uma questão que nós devemos ler esse texto e nos perguntar. Sim, mas que porta é essa que é aberta? O que é que encontramos? E nós só podemos entender e responder essa pergunta se analisarmos, como disse o Sermão da Montanha, por inteiro. Se tudo for levado em conta. Afinal, quem de si mesmo pode alcançar o reino dos céus? Ninguém. Nós já vimos isso. É óbvio que ninguém pode alcançar o reino por si mesmo. Ninguém por si só pode obter êxito diante de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza é caída. Porque nós estávamos em estado de putrefação e de trevas. Não fosse Ele tivesse nos dado o seu Espírito, nos purificado de dentro para fora, nos feito viver, ver, enxergar, entender como tudo é de verdade, a gente estaria em trevas. Hoje nós temos êxito porque Ele nos amou primeiro. É aí que o próprio Deus, meus irmãos, provê a solução dos nossos problemas. Ele provê para nós a solução das nossas falhas. Se você não pode obter êxito nas coisas do reino de Deus pelas suas próprias forças, como então podemos ter êxito nelas? É aí que Ele nos encoraja a oração. Ele nos fornece a solução para a nossa fraqueza. E a solução é peça,
Busque, procure, bata na porta, que o Senhor vai lhe dar a solução para as suas fraquezas de obter êxito em ser um cristão verdadeiro. Pois é disso que o Sermão da Montanha fala, do começo ao fim. Se por um lado chegamos à conclusão de que não podemos fazer nada de nós mesmos devido à nossa natureza, por outro lado, ele nos encoraja a pedir, e mais enfaticamente a pedir, buscar e bater para a solução desses problemas. Como podemos vencer o pecado? Como é que eu venço o pecado? É porque eu sou inteligente? É porque eu leio mais que todo mundo, oro mais que todo mundo? Nós só podemos vencer o pecado por Cristo se nós pedirmos a Ele a graça e a força e a solução para os nossos problemas. É bem verdade que o nosso Deus nos abençoa em muitas outras áreas, além do sentido de viver uma vida cristã sólida. Ele nos abençoa sim, e nós podemos pedir. Mas o texto fala especificamente de você buscar a Deus em suas fraquezas para a solução dos seus problemas e ser um cristão verdadeiro. Aquele em que a oração pede a graça a Deus para viver para a sua glória, para viver de modo digno do Evangelho, ele sempre será ouvido, porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, acha. E todo o que bate a porta de Deus, ele abre. Afinal de contas, nós bem sabemos o que a palavra de Deus diz, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele está sempre pronto, meu irmão, para nos ouvir, para nos ajudar em nossas fraquezas. Ele mesmo nos deu o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem mesmo sabemos o que necessitamos. Em contrapartida, Ele sabe tudo o que precisamos, mesmo antes da gente falar a Ele. Logo, sempre que, ao nos deparar com os padrões de Deus, nos perguntarmos, olha, quem pode viver desse jeito? Eu sou muito falho, eu sou muito pecador, não consigo. Sempre que nos perguntarmos isso, a resposta está diante de nós, nos versículos 7 e 8. Sempre que você olhar para as coisas de Deus e dizer isso é muito elevado, esse padrão. Deus é muito santo e eu não posso atingir. A resposta está nos versículos 7 e 8 e você precisa confiar nisso. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Não podemos esquecer que, mesmo quando pedimos a Deus, né, nós podemos ter as nossas percepções falhas das coisas. Né? Afinal, nós somos falhos. A gente às vezes acha que o melhor para nós é uma coisa quando não é. Quando é outra. Nós devemos ter essa percepção de que Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, o que nos cabe é pedir, buscar e bater. Ele dará o melhor para vocês. Ele dará o melhor para mim se fizermos isso. Ele te fará encontrar a melhor solução. Ele te fará entrar na melhor porta. Ele te abrirá a melhor porta. Pode não ser a que você deseja, mas sem dúvida será a melhor. Por quê? Porque temos uma certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma verdade fica evidenciada em todo esse texto. Há uma verdade que fica muito clara em todo esse texto, infelizmente. É que nós somos tardios para entender a bondade de Deus. Me parece, inclusive, que essa pode ser a percepção de muitos que não entendam a pregação reformada, né? De achar que o pregador reformado não lida, né? Não fala do amor de Deus, da bondade de Deus, né? A gente lida muito com sua justiça, misericórdia, mas ao mesmo tempo todas essas coisas ficam evidenciadas, o seu amor infinito. Mas agora, nesse texto, mais claramente podemos ver o tamanho da beleza, da riqueza, da bondade do amor de Deus para nós. Para enfatizar esse perfeito ensino que ele já fez até aqui, o Senhor Jesus continua nos versículos 10 e 11. Peço que você acompanhe sua Bíblia. O perfeito ensino de Cristo é enfatizado aqui. Perdão, versículos 9 e 10.
Ou, ele diz, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se um filho, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus faz essa pergunta retórica, né? E ele começa a criar agora uma imagem do tratamento dos pais para com os filhos. O tratamento dos pais com os filhos é um tratamento, pelo menos é para ser o natural, é que seja, um tratamento de amor sublime. Um tratamento de cuidado constante pela fragilidade do filho. E nós pensamos, eu sei o que é melhor para o meu filho, só que ele não sabe o que é melhor para ele. Não é nada diferente da gente para com Deus. Eu lembro que qualquer coisa que o Ben queira pegar na mesa, né? Às vezes a gente dá um vacilo e deixa tá comendo uma faca, e ele vai logo, pega, né? A gente vai tomar dele, aquele chororô, aquela gritaria, porque tirou uma faca da mão dele. Pra ele foi a coisa mais terrível do mundo, né? Perder um brinquedo. Pra gente, não. A gente tá pensando no cuidado dele. Que aquilo ali não é bom pra ele. Apesar dele se satisfazer naquele momento, de ter aquele objeto que ele nem sabe pra que serve. Como pai, como mãe, entendemos que aquele objeto não é bom pra ele. Vai causar dano na vida dele. Isso não é nada diferente de Deus pra com a gente. Às vezes, o Senhor nos proporciona sofrimentos para que a gente possa ser aperfeiçoado e para que a gente possa se manter firme, de modo que até o sofrimento, quando vem de Deus, ele é o melhor caminho para as nossas vidas. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que isso não fique claro para nós, assim como não fica claro para um bebê quando você toma um objeto da mão dele, um objeto perfurante. Ainda assim é o melhor caminho, porque está revelado em sua palavra que ele sabe o que é melhor para nós. Que ele tem o melhor para nós. E Jesus faz aqui duas perguntas retóricas. Então, quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Quem é o pai insano que fará uma maldade tal com o filho? Que lhe pedindo um alimento, lhe dá uma coisa destrutiva? Ou mais, ou se pedir um peixe, também um alimento para comer, lhe dará uma cobra. Um ser venenoso. Que pai é esse que faz? Os pais que amam os filhos sempre darão ou tentarão dar o melhor, o que acham melhor para os seus filhos. Só que aí tem um checkmate, porque nós achamos o que é o melhor para os nossos filhos. Porque nós somos falhos. Mas Deus não acha, Ele sabe o que é melhor. E ele dá o checkmate aqui no versículo 11, versículo final da exposição dessa manhã. Ele diz, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Engraçado como Jesus, ele se exclui da narrativa e diz assim, vocês que são maus. Ele não diz nós que somos maus. Como eu que sou um pecador, quando prego aos irmãos, eu digo, nós somos pecadores e me incluo. Jesus, ele olha para os homens e diz, vocês, porque ele é puro. Vocês que são maus. Se com nossa natureza caída, se com a nossa natureza ainda falha, que a gente não tem a percepção do melhor, do perfeito. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Queremos o melhor para aqueles a quem amamos. E, infelizmente, ao querer o melhor, a gente pode se enganar, sim, sobre o que é o melhor para eles. Mas se nós queremos o melhor e buscamos isso para os nossos, a palavra de Cristo é, quanto mais o Pai de vocês. Quanto mais o Pai de vocês. A profundidade dessa mensagem é muito grande, meu irmão. Deus é bom e perfeito. Ele é o nosso Pai. E é óbvio que Ele quer o melhor para nós. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele escreve que aqui está uma das maiores dificuldades dos crentes, daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, do povo de Deus. Uma das maiores dificuldades é você compreender que literalmente Ele é o nosso Pai. Isso parece que sai da mente das pessoas.
E normalmente sai por causa dos pecados que tendem a nos afastar de Deus. A gente olha Deus como estranho, distante. Mas Ele fez tudo por amor. Enviou seu Filho para morrer na cruz. E desde a eternidade nos elegeu para a adoção de filhos. Para que fôssemos adotados. E agora passamos a ser filhos legítimos, com todos os direitos de filho. E todo aquele que ama o seu pai, ele pede ao seu pai alguma coisa. Portanto, você tem acesso a Deus pelos méritos de Cristo, pelo seu sangue, ao Pai, para lhe pedir. Esse entendimento de que Deus é o nosso Pai não pode ser da boca para fora. Deve ser evidenciado com a prática de confiança nas nossas vidas. Deve ser acompanhado de confiança real, absoluta, porque Ele é o nosso Pai e Ele é um Deus absoluto. E a sua promessa é absoluta, de que Ele ouve o pedido dos seus filhos. E que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta é aberta. Como nosso Pai. Você não pode ter um entendimento diferente disso em momento algum. Ele é o nosso Pai. Portanto, é óbvio que Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele não só quer, como Ele sabe qual é o melhor para as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós lemos nesse instante o Salmo 23, um momento de contrição, e vimos como Ele é o bom pastor que nos guia nos melhores caminhos, os caminhos planos, nas veredas da sua justiça, que faz o nosso cálice transbordar. Que a sua misericórdia e a sua bondade nos seguem por todos os dias da nossa vida. E quando a nossa vida chegar ao fim, temos a certeza de que habitaremos com Ele por toda a eternidade. O Senhor quer nos abençoar. Ele quer nos fazer andar nos melhores caminhos. Ele quer nos abrir a melhor porta. Agora, o fato de você não entender qual é a melhor porta, não significa dizer que Deus me mandou entrar na porta errada. Porque todo o que bate a porta é aberta. E você não pode se enganar, meu irmão. A porta, normalmente, que Deus abre para nós, que é a melhor, ela é a porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas a porta que conduz à salvação, à eternidade, as bênçãos imutáveis de Deus, ela é uma porta estreita. Se nós que somos maus, podemos fazer o bem àqueles que nós amamos, que dirá o nosso Deus, que dirá o nosso Pai, que dirá Ele, que é a própria bondade, que dirá Ele que é perfeito, que é santo, que dirá Ele que nos amou com amor infinito a ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32, ele diz: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Será que Ele não dará o melhor para nós? Será que Ele não nos fará viver nos melhores caminhos? Agora saiba que o melhor caminho não é o que você acha que é o melhor caminho. O melhor caminho nem sempre é o caminho das riquezas, o caminho dos luxos. Às vezes o melhor caminho é um caminho de dor e sofrimento. Mas é o melhor caminho porque te conduz para a eternidade com o Senhor. Mas você pode pedir. Você deve pedir. Você deve confiar tal que Ele é seu Pai. Muito mais que o seu próprio Pai de sangue. A ponto de dizer: Pai, eu estou necessitado, me ajuda. Eu preciso. A mensagem de Cristo é: busque, peça, bata na porta. Pela confiança no Pai, que nós temos o exemplo de Abraão, que Deus disse: olha, Abraão, sai de Ur dos Caldeus, saia da sua terra, da sua parentela, que eu vou lhe enviar para um lugar melhor. Você vai peregrinar na terra da promessa. E ele foi, porque ele confiou de tal modo que Deus tinha o melhor para a sua vida, que ele foi. Ele é o pai da fé. Pelo mesmo motivo que Davi várias vezes temos visto todas as semanas ao lermos os Salmos, como Davi confiou em Deus em oração, seja nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, nas batalhas que tinha que enfrentar.
Ele pediu graça e favor a Deus e alcançou, porque Deus tinha o melhor para ele. Em nada esses homens diferem de nós, igualmente filhos, igualmente eleitos, igualmente adotados, porque nunca foi por merecimento que Abraão se tornou o pai da fé, senão que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Senão que Davi creu em Deus e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. É aqui que nós devemos nos apoiar na fé verdadeira, na confiança extrema de que Deus ouve todos os nossos pedidos, que Ele sabe o que é melhor para nós. É assim que eu e você podemos vencer o mundo. É assim que eu e você podemos vencer o pecado, podemos vencer as tentações, confiados nele, no seu amor. Confiados que os nossos pedidos nos levam, devem nos levar para a glória de Deus. Peça ao Senhor. Se achegue confiadamente ao trono da graça, confiado que Ele pode nos sustentar, nos prover real liberdade em nossas fraquezas, real força em nossas fraquezas e nossas debilidades. Experimente confiar em Deus. Confie realmente que Ele é o seu Pai. Confie realmente que Ele te adotou, que Ele te chamou para sua família. Porque quando a gente entende o real significado de que Deus é nosso Pai, é que a gente pode começar a buscá-lo como Ele é de fato. É nosso Deus, mas é nosso Pai. Podemos nos achegar confiantemente, como um filho carente e necessitado. Como um filho, quando está com dores, busca o seu pai. Podemos buscar o nosso Senhor. Creia que Ele é o caminho. Creia que o caminho dele, que é o próprio caminho, é o melhor. A mensagem de Jesus é uma mensagem de confiança, encorajamento. Peçam, ele será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Confie nele, creia nele e seja guiado por ele, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar um cântico ao nosso Deus.